Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, cada irmão, cada visitante, aquele que tem acompanhado os trabalhos do Senhor. Estamos aqui mais uma noite de adoração, de louvor, de busca e de aprendizado da palavra do Senhor. Quero ler um texto da palavra do Senhor, que é justamente a nossa continuação da nossa exposição no livro de Esdras, né? Já tem um tempo que nós temos nos dedicado ao estudo desse maravilhoso livro, né? O livro de Esdras, e nós já estamos no capítulo 8, do verso 15 ao verso de número 20, que é justamente, né, os 5 versículos que nós vamos expor, né, nessa noite. Então, quero ler com você Esdras, capítulo 8, verso 15 ao verso de número 20. Esses versículos irá falar sobre esse recrutamento, né, como é o tema da nossa mensagem de hoje, né, recrutando os servos para a obra de Deus, porque essa foi a missão inicial de Esdras. Nós vamos ver isso, como ele relatou isso nesse capítulo. Então nós vamos tirar aqui lições preciosíssimas, né, dessa exposição de hoje. Esdras, capítulo 8, verso 15 ao verso de número 20, diz assim: Ajuntei-os perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias. Quando passei em revista ao povo e aos sacerdotes, não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Assim convoquei a Eliezer, e a Ariel, e a Semaías, e a Elnatã, e a Natã, a Zacarias, Mesulão, os chefes, como também a Joiriabi e Elnatã, que eram sábios. Verso 17. E os enviei a Ido, chefe em Casifia, deles as palavras que deveriam dizer a Ido e seus irmãos, os servidores do templo, em Casifia, para que os trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos, 18. Verso 19. E a Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e com os filhos dele, 20. Verso 20, né, do versículo 20. E dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério de levitas, 220. Todos eles mencionados por nome. Vamos orar, e aí nós vamos fazer uma introdução aqui desse texto, né, desses versículos. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos pela tua graça. Que o Senhor abençoe esse momento, Pai, de aprendizado da tua palavra. Que o Senhor nos guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados irmãos, meu amado visitante, nós chegamos ao capítulo 8 de Esdras, é um livro que está lá no Antigo Testamento, né? Portanto, ali na primeira aliança, primeiro momento de Deus ali com o seu povo, né? Olhando, claro, né, para a Bíblia de uma forma geral. Então, essa história é a história do povo judeu, sempre eu faço essa contextualização, né? O povo de Deus, né, foi levado cativo para a Babilônia, no reinado de Nabucodonosor, né, rei da Babilônia, e esse povo então foi levado cativo, né? A cidade de Jerusalém foi destruída, foi invadida pelo Império Babilônico, e então o povo foi levado cativo para a Babilônia. Quando surgiu um novo reino, né? Esse reino dominou o Império Babilônico, e esse reino é o reino persa. Então, na figura de um novo rei, o rei Ciro, o rei persa, permitiu que esses judeus que foram levados cativos da Babilônia, muitos anos atrás, que eles então retornassem a Jerusalém para reconstruir a cidade, os muros, o templo que foi devastado pela invasão babilônica. Então o livro de Esdras, assim como o de Neemias também, que nós vamos expor ao término do livro de Esdras, trata justamente desse retorno do povo de Deus, dividido aí em 3 levas, para a restauração do templo, que já foi concluída com a liderança de Zorobabel, para a restauração dos muros, que vai iniciar com Esdras e finalizar com Neemias,
e para a restauração da lei de Deus, que também começa aqui com Esdras. O capítulo 8 já é o momento, né, que Esdras está, né, recrutando esses servos de Deus. O capítulo 7 nós já expomos, é quando Esdras, esse personagem que dá nome ao livro, entra em cena, porque agora será o momento dele, ele vai ser o segundo líder reformador, o segundo líder que Deus então levantou para liderar essa segunda leva, que está voltando a Jerusalém. E o capítulo 7 fala sobre esse Esdras, né, quem ele era, e evidentemente o propósito do seu coração, como nós lemos lá, Esdras capítulo 7, verso 10, né, que ele tinha proposto no seu coração ensinar a lei de Deus, né, ao povo. E o capítulo 7 também trouxe o decreto de Artaxerxes, que é o rei aí no contexto de Esdras, né, permitindo que eles voltassem, né, inclusive levantassem oferta, os materiais do templo. E no capítulo 8, Esdras vai nos falar, né, ele começa falando, né, o João expôs na quarta passada, o nome desses cabeças das famílias, né, o nome dessas lideranças que Esdras então recrutou para levar até a Jerusalém. E do verso 15 ao verso de número 20, que é o texto que eu acabei de ler, fala justamente desse recrutamento, né? E Esdras sentiu falta ali dos filhos de Levi. Nós vamos já aprender o que significou isso e o que significava os filhos de Levi, né? Creio que alguns irmãos já sabem, mas a gente vai reforçar aqui. Então Esdras percebeu que faltavam os filhos de Levi, e eles então pararam ali, né? Como diz o texto, eles ficaram acampados ali por 3 dias, até que aqueles líderes que ele separou voltassem, né, a essa cidade que ele então coloca e trouxesse os filhos de Levi para que então a empreitada dessa volta para Jerusalém então ocorresse. Então o que nós podemos destacar aqui sobre esse tema que a gente consegue justamente perceber aqui no capítulo 8, né? Um servo de Deus, Esdras, recrutando pessoas para a obra de Deus, recrutando pessoas para voltar a Jerusalém e cumprir a missão que Deus então deu a esse povo. O que nós podemos aprender inicialmente com isso? É que a obra de Deus é feita com pessoas, né? A obra de Deus é feita com pessoas, recrutando pessoas. Deus então levanta pessoas, chama pessoas. Pessoas também são incomodadas, que está no mesmo, né? São incomodadas para se levantar para fazer a obra. Deus então incomoda, Deus então chama. Então essa é uma verdade que parece simples, e na verdade é simples, mas se nós pararmos para pensar, né, é algo assim muito interessante. Que a obra de Deus é feita com pessoas. Deus então chamou homens e mulheres em todos os tempos, em todas as circunstâncias, nos mais diversos momentos, nos mais diversos espaços, nas mais diversas classes sociais, né? Pessoas humildes, pessoas com condições financeiras, reis, servos, escravos, em todos os momentos, em todos os lugares, em todos os contextos, Deus sempre chama pessoas. Isso é interessante, porque a obra de Deus é feita com pessoas. Né? O próprio apóstolo Paulo, né, quando vai falar sobre isso, ele destaca esse caráter, né? Ele destaca essa parte da Bíblia que fala, né, a quem enviarei, né? Quem irá por nós? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não foram enviados? Então aqui fala assim, das pessoas. A obra de Deus é feita com pessoas. Isso é interessante. Mesmo no momento em que Israel passou por crises, em que Israel se desviou, mesmo assim Deus guardou pessoas. Você tem o episódio lá de Elias, quando ele então chega para Deus e fala que só sobrou ele, né? Então Deus então diz para ele, olha, eu guardei 7.000 profetas, né? Não pense que é só você. Eu tenho 7.000 profetas que não se ajoelharam, né? Que não se curvaram, né? Essa é a palavra, que não se curvaram diante de Baal. Então Deus então sempre guarda essas pessoas. Deus então guarda essas pessoas, né? No Antigo Testamento é chamado como verdadeiro israelita. Aliás, na Bíblia é chamado como verdadeiro israelita. Por quê? Porque a obra de Deus é feita por pessoa. Mas aqui é no sentido que depende,
né, somente das pessoas, não é nesse sentido que a Bíblia coloca, não tem uma contradição aí. Né? Quando a Bíblia diz que a obra é feita por pessoas, por homens e mulheres, não é querendo dar glória ao homem, não é nesse sentido. Né? Até porque nós somos chamados para glorificar a Deus, mesmo que a gente seja um reformador, mesmo que a gente seja uma pessoa esforçada para a obra de Deus, mesmo que a gente esteja fazendo aquilo que a gente foi chamado a fazer, a glória sempre é de Deus e nós estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. Por isso que não tem como você se gloriar, né, de nada. Mas isso é algo que nós devemos destacar, que a obra depende das pessoas. Em que sentido depende das pessoas? Porque ela é feita por homens e mulheres de Deus que buscam a Deus e que estão ali dispostos para glorificar o nome de Deus. É por isso que quando nós olhamos para o texto, nós conseguimos observar, né, na primeira leva, como na segunda leva, aqui agora com Esdras, Esdras então reúne pessoas, recruta pessoas, né, escolhe, né, e justamente o que ele diz aí no verso 15, ajuntei-os, né, no sentido de recolhi, de que convoquei, chamei essas pessoas, e nós conseguimos ver durante a palavra de Deus, principalmente durante toda a Bíblia, durante a história, Esdras, assim como Zorobabel, assim como Neemias, recrutando pessoas. Né? A obra de Deus é feita com pessoas, realmente é feita com homens e mulheres dispostos a fazer, de levar o nome do Senhor e a fazer a sua obra. Então, o que isso significa para a gente? É que nós, como pessoas, é que temos que nos levantar. Se nós queremos mudar, se nós queremos ser bênção, se nós queremos ser reformadores, se nós queremos ver a prosperidade da obra de Deus, se nós queremos ver a nossa família como uma família de Deus, né? As pessoas à nossa volta sendo abençoadas, as pessoas à nossa volta sendo restauradas, nós mesmos, os nossos familiares, enfim, quem que deve se levantar? Eu e você. Né? Já que a obra é feita por pessoas, né? Não espere um anjo do céu. Não espere um anjo fazer isso, mas é nós tomarmos a iniciativa em todos os sentidos, né? Familiarmente, ministerialmente, é nós. Né? Então, quando eu digo que a obra é feita por pessoas, é para mexer com todos nós, para que nós possamos ser justamente esses reformadores dessa geração. Não esperar que alguém venha de fora, não esperar que um anjo venha de fora, mas é uma palavra de incentivo para que nós mesmos possamos ser uma bênção para a nossa família, que nós mesmos possamos ser uma bênção para a igreja, para que nós mesmos possamos ser uma bênção para o ministério. Então, se a obra é feita por pessoas, logo pessoas é eu e você, e portanto é nós que temos que nos levantar, como fez Esdras, né? Como fez Esdras para fazer a obra do Senhor. E estrategicamente, Esdras, diz aí o nosso texto, escolheu justamente os chefes das famílias, né? Não é interessante isso, né? Diz aí lá o capítulo 8, bem no início, né? Esdras, capítulo 8, verso 1. Estes são os cabeças das famílias, com suas genealogias que subiram comigo da Babilônia no reinado Artaxerxes. Então ele escolheu estrategicamente os chefes das famílias. Quer dizer, uma liderança ali masculina, uma liderança para ser aquele que iria contagiar toda a sua família. Porque o líder da casa, o líder da família é justamente aquele que ia arrastar também os familiares. Era aqueles que iam influenciar os familiares. Então olha que responsabilidade você líder tem, eu líder tenho. Ou seja, a responsabilidade de conduzir a nossa família espiritualmente, de ser alguém que influencia, que toma decisões, que transmite segurança, que assume uma liderança bíblica. E aqui eu faço, né, essa ênfase, uma liderança bíblica. Liderar conforme a Bíblia diz que é para liderar. Isso tem responsabilidades e privilégios, mas muito mais responsabilidade. Então, hoje, por exemplo, né, você consegue olhar para as escrituras e ver, evidentemente, várias funções da mulher e do homem. Mas, olhando para esse texto, Esdras, estrategicamente, ele escolhe justamente a liderança de cada família, os cabeças da família, porque eles tinham uma grande responsabilidade. E eu e você, né, falo agora aos homens, como cristãos,
né, nós temos que ter essa responsabilidade. Nós temos que exercer uma liderança bíblica diante da nossa família. Nós somos chamados para isso. Se nós não fazemos isso, nós então passamos vergonha e estamos de desobediência diante de Deus. Quando eu falo isso, eu lembro de uma história que está lá no Antigo Testamento, é Juízes capítulo 4, né, em que há uma profetisa, né, chamada Débora, e Deus fala por meio de Débora a Baraque, um homem, uma liderança ali em Israel. Deus então fala por meio de Débora, né, ela manda chamar Baraque, aquele episódio que você sabe, né, ela profetizava perto de uma árvore e tal, né, tá lá em Juízes capítulo 4, depois você pode ler. Então Débora chama Baraque e diz que ele deve vencer, né, um rei que estava ali em Canaã, já que os filhos de Israel estavam sendo oprimidos por esse rei. E aí Baraque diz que não vai, só vai se Débora for. Não? Olha que homem sem iniciativa. Olha que homem sem liderança. Ele diz, só vou se você for comigo. E sabe o que Débora responde para ele? Eu vou. Eu vou, mas é para vergonha sua. E você não terá honra nessa vitória. Então nós, como homens chamados por Deus para exercer funções dentro da nossa família, dentro da igreja, quando nós então não assumimos essa missão, quando nós não assumimos a nossa responsabilidade, né, e evidentemente outras pessoas assumem, no caso como foi aqui de Débora, né, é para vergonha nossa. É uma vergonha nossa, né, uma crise de masculinidade muito grande, porque Deus não nos chamou para isso. Nos chamou para sermos aquilo que a Bíblia deseja que nós sejamos e que nós possamos cumprir aquilo que a Bíblia chama todo homem para cumprir. Isso em todos os sentidos. Então Débora diz para a vergonha de Baraque, eu vou, mas é para a tua vergonha. Eu vou, mas você não terá honra. Né? Por quê? Porque ele foi um famoso calça frouxa, né? Essa expressão, biblicamente falando, né? Não exerceu a sua função de liderança. E por isso que Esdras, estrategicamente, chamou justamente os cabeças de cada família. Porque eles tinham e deveriam ter um papel importante dentro da antiga aliança, dentro daquele contexto de liderar, de conduzir as suas famílias. Ora, isso também é aplicado para qualquer pai de família, para qualquer homem dentro do casamento e dentro da família cristã. Ele é chamado para ser uma liderança espiritual. Ele é chamado para ser justamente aquele que vai ensinar os seus filhos, aquele que vai conduzir, vai manifestar provisão em todos os sentidos para a sua família. Isso é o que Deus espera e convoca todo homem cristão para exercer essa liderança. Esdras foi muito sábio, né? Foi muito sábio no sentido de justamente escolher esses, para que eles pudessem conduzir essa leva de pessoas até Jerusalém. Então eu queria destacar isso, como a Bíblia então traz para qualquer um de nós. Então essa viagem foi interrompida, né? Diz aí o versículo 15, né? Diz assim, ajuntei-os perto do rio que corre a Ava, onde ficamos acampados por 3 dias. Quando passei em revista ao povo e aos sacerdotes, não achei ali nenhum filho de Levi. Então olha como é interessante, eles já tinham partidos da Babilônia, né? Então depois de 3 dias, Esdras passou, né, fazendo ali o check-up, averiguando se estava tudo em ordem. E o que Esdras percebeu? Que não haveria nenhum levita, que não havia naquela junta de pessoas ali, mais ou menos 1.500 ou mais de 1.500 pessoas, não haveria nenhum levita. E aí Esdras parou naquele momento e evidentemente mandou buscar os levitas. E então o que isso quer dizer para todos nós? Primeiro nós temos que entender o que é os levitas, né? Sei que muitos irmãos já sabem, mas outros, ou um irmão pode não saber, ou não se lembrar, né? Ou evidentemente algum visitante, né? Quem eram os levitas, né? Deus chamou Moisés seria o legislador, e o irmão de Moisés, que era Arão, seria o sacerdote. E Arão pertencia à tribo de Levi. E então Deus, né, separou essa tribo, a tribo de Levi, para ser aquela tribo que seria responsável
por todo o trabalho de Deus. A manutenção do templo, para que eles fossem porteiros, músicos, cuidassem do templo, limpassem o templo, manifestasse a mediação entre Deus e o povo, fizesse o sacrifício. Então todo filho de Levi tinha essa obrigação. Essa era uma tribo exclusiva para isso. Eles recebiam propriedades, eles recebiam os dízimos e as ofertas seriam para essa tribo, que não, evidentemente, estava ocupado com nenhuma outra coisa a não ser o trabalho do templo. Né? Então Israel tinha todo um cuidado com essa tribo, por quê? Porque eles estavam dedicados exclusivamente ao serviço de Deus no templo e tudo que se relacionasse ao templo. Né? Sacrifícios, ofertas, os cânticos, ensinar a lei ao povo. Então, tudo isso estava restrito à tribo de Levi. E aí, evidentemente, que essa tribo de Levi, né, é chamado de levitas. Então, Esdra fez esse check-up, né, averigou e não conseguiu achar, né, esses filhos de Levi. E aí, evidentemente, Esdra mandou buscar esses filhos de Levi. É isso que o verso 16 diz. Assim convoquei a Eliezer e a Ariel, a Semaria e a Altã, e ele vai falando, né, que mandou buscar esses filhos de Levi. Então, primeiro significado, né? Quem são esses filhos de Levi? É justamente aqueles que estavam responsáveis pelos trabalhos do templo. E o que isso quer dizer? Por que Esdra não improvisou? Por que Esdra, ao ver aquela quantidade de pessoas, ele viu que não haveria nenhum descendente de Levi, nenhum da tribo de Levi, ninguém separado para o serviço do templo? Por que ele não improvisou? Porque assim não funciona. Esdra era um líder zeloso e sabia que deveria ser feito conforme a palavra de Deus manda. Esdra sabia que não poderia improvisar, não poderia colocar qualquer outro de qualquer outra tribo, porque não foi assim que Deus estabeleceu, não foi assim que Deus disse, e não é assim que Deus quer. Aqui tem a característica de um líder e a característica, evidentemente, de qualquer cristão zeloso por Deus. É aquele que vai trazer as coisas conforme a palavra de Deus, que vai orientar, que vai ter aquele zelo, aquele cuidado de fazer conforme Deus manda. E aqui tem uma característica importante que todos nós como cristãos devemos observar. É que é justamente esse zelo pela palavra que mostra o temor que nós temos a Deus e o amor que nós temos a Deus. Então a palavra vai tomar conta da nossa vida pessoal, né? Pessoal, e eu falo pessoal aqui no sentido até meio que errado, porque não existe na palavra de Deus a vida pessoal, a vida secreta, a vida ministerial. Não, todas elas devem estar debaixo da palavra de Deus. Não há nenhum campo da nossa vida onde a palavra de Deus não possa estar orientando e possa estar sendo honrada, em todos os sentidos. Então, Esdra não improvisou porque não podia, porque Esdra sabia que não foi assim que Deus estabeleceu. Então, aquelas pessoas que são zelosas pela sua comunhão com Deus, são zelosas pelo ministério, zelosa pela sua família, zelosa pela sua vida profissional, a sua vida em todos os sentidos, né? Aquelas pessoas que são zelosas pela sua vida diante de Deus, elas vão fazer conforme a palavra de Deus manda. Elas vão trazer a sua vida para debaixo da palavra de Deus. Jesus disse lá em João 14:23, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E ele repetiu também lá em João 15:14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, Esdra sabia que naquela leva deveria ir os levitas, que eram aqueles que iriam, evidentemente, estar responsáveis pelas incumbências, responsabilidades e os trabalhos do templo. Então, Esdra diz, nós não podemos continuar. Nós temos que, justamente, recrutar aquelas pessoas que Deus, então, chamou para ser exclusivas do templo. Então, olha como isso é um sinal de zelo. Olha como isso é um sinal de obediência. Olha como isso é um sinal de respeito. É um sinal daquele que se submete à vontade de Deus. E, evidentemente, isso se aplica a todo cristão. Aquele que tem zelo, aquele que tem respeito, aquele que tem temor, vai submeter a sua vida à palavra de Deus. Seja a sua vida familiar, seja a sua vida
Seja a sua vida no sentido dos relacionamentos com a pessoa, matrimonial, um namoro, né? Em todos os sentidos. A igreja, os trabalhos da igreja, o ministério da igreja vai ter esse respeito pela palavra de Deus. Esdra demonstra isso. Por isso que ele não improvisou. Por isso que ele não seguiu a viagem, porque sabia que iria ter falta aquilo que Deus chamou para, evidentemente, ser responsável ali pelos trabalhos do templo. E o esforço de Esdra, né? Esse esforço de Esdra é justamente nesse sentido, né? De fazer conforme Deus ali ordenou. Esses levitas, eles eram consagrados por Deus, separados por Deus, para ter um zelo, para ter uma dedicação e uma consagração a Deus. Então olha como isso também se espera do cristão hoje. Não é interessante como várias figuras do Antigo Testamento, da primeira aliança, várias dessas figuras, quando nós olhamos para o Novo Testamento, espera-se a mesma coisa do cristão. Por isso que a Bíblia diz que a antiga aliança era sombras, eram apenas sombras daquilo que viria a ser de forma real um dia, que é justamente o cristão. Espera-se do cristão hoje o mesmo comportamento que os levitas então manifestavam lá no Antigo Testamento. A mesma missão, o mesmo chamado que Deus fez especificamente para a tribo de Levi, aplica-se a todo cristão hoje. Ele foi chamado para quê? Ele foi chamado para servir a Deus. Ele foi chamado para se consagrar a Deus, para se separar a Deus, para ter zelo pelas coisas de Deus, zelo pela palavra, ensinar a lei às pessoas, ter zelo pela obra de uma forma geral. Então todo cristão deve olhar para os levitas e imitá-lo. Né? Porque ele também foi chamado, todo cristão foi chamado por Deus para ser um sacerdote. Né? Não no sentido eclesiástico do termo, você olha para o Novo Testamento, você vê várias funções, não é nesse sentido que eu estou falando, mas no sentido do que representa hoje. Né? Se nós formos aplicar, né, a ideia dos levitas hoje, o que significa? Os mandamentos de Deus, né, do sermão ali do monte, é uma aplicação para todo cristão. Né, para todo cristão, e você já vê isso lá no Antigo Testamento. Então, o esforço de Esdra, junto com a boa mão do Senhor, é o que fez, né, essa leva prosperar. Não é isso que diz aí o verso de número 18, até o verso de número 20? Trouxeram, segundo a boa mão do Senhor, sobre nós um homem entendido dos filhos de Mali, filhos de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias com seus filhos e irmãos. 18. Então, vai falando que Esdra escolheu alguns que voltaram e recrutaram justamente esses filhos de Levi, esses cantores. Então, a ênfase que eu quero dar é justamente sobre o esforço de Esdra e a mão do Senhor. Então, olha como isso é interessante, né? Porque a mão do Senhor sempre aparece nesse livro, de que Deus está usando, diz que Deus está trabalhando, diz que Deus está recrutando, mas isso é necessário que eu também me esforce. Então, a responsabilidade humana e a soberania de Deus, elas não são coisas opostas, mas são coisas que trabalham juntas. Né? A responsabilidade humana, o nosso esforço e a mão de Deus. Então, nós devemos nos esforçar, devemos fazer como para o Senhor e não para os homens. Então nós devemos pregar a palavra, enfim, fazer o que Deus nos chamou de uma forma correta, nos esforçarmos para isso. Por quê? Porque a boa mão do Senhor vai fazer essa prosperidade. A boa mão do Senhor vai dar crescimento. Então isso deve ser um incentivo para que eu e você nos esforcemos, para que eu e você nos dispomos a fazer como Esdra fez. Por quê? Porque sempre a boa mão do Senhor estará conosco. Esses homens voltaram para recrutar esses levitas que estavam faltando, e o texto menciona aí, verso 20, e dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para os ministérios dos levitas, 220, todos eles mencionados por nome. Não é interessante que nós lançamos a rede, mas aquele que nos manda lançar a rede é justamente aquele que garante que vai encher a rede. Então esses homens voltaram para recrutar esses homens. E eles não voltaram com os seus cestos vazios. Eles não voltaram com seus cestos vazios. Então nós temos que fazer isso também. Sabemos, se nós nos esforçarmos, se nós pregarmos, se fizermos como se dependesse só de nós. Em que sentido que eu estou dizendo isso, né? Você sabe quando você faz uma coisa, você diz, eu tenho que fazer o melhor porque isso só depende de mim? Essa seria a ideia. Não no sentido egoísta. Claro, ninguém sabe
sabe que a obra não depende só da gente. Claro, depende de tudo. No caso, depende de Deus, mas no sentido do esforço, de você deve fazer o melhor. E saiba que Deus e a sua boa mão estará ali para fazer a prosperidade do reino e a prosperidade da obra, se assim Deus desejar. Então eu concluo falando sobre o tema dessa mensagem, que é justamente Esdras, recrutando os servos de Deus para a obra. E assim eu faço essa convocação para todos nós, que nós possamos nos recrutar para a obra de Deus, ou seja, nos alistarmos para essa missão, nos alistarmos para fazer essa obra para a glória de Deus. Ou seja, se você não faz mais, deixou de fazer, desanimou, volte. Volte e se recrute novamente. Volte ao seu posto. Volte a fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer, que você se afastou, não sei por qual motivo, mas volte. Volte para fazer a obra de Deus. E para você que não é da igreja, é a mesma convocação. Deus está recrutando pessoas. Então vá a Cristo em arrependimento e fé. Essa é uma forma de você então entrar para esse grupo. Fazer parte desse grupo que vai restaurar vidas, que vai estar dentro da missão de Deus. Vá a Cristo em arrependimento e fé, aceite Ele como único e suficiente Salvador. Então a conclusão é para esses dois tipos. Para aqueles que deixaram de fazer, se recrute novamente, volte ao seu posto de trabalho. E para aqueles que evidentemente nunca fizeram parte desse grupo, aceite a Cristo como o único e suficiente Salvador e venha fazer parte desse grupo. E venha recrutar mais homens, porque essa foi justamente a missão que Deus nos chamou para fazer, para que nós possamos pregar o Evangelho e ensinar o Evangelho, ou seja, recrutar pessoas, como Esdras fez, recrutou pessoas, e que nós também possamos fazer isso, possamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Agradeço aqui a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.